Bom, pessoal, boa noite. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os ciclos 4 e 5 da disciplina de Matemática Elementar e da atividade que está em andamento, atividade 4. Ciclo 4, nós estamos falando sobre as funções de primeiro e segundo grau. Então, o que nós vimos no conjunto de aulas desse ciclo 4? Nós vimos que a questão das funções, o que vem a ser uma função? Que a gente já tinha estudado a questão das equações. Uma função, ela tem uma relação. Y está em função de x, ou seja, exerce uma influência. Então, eu tenho, se o valor do x, se o valor do quilo de trigo for maior, o valor do pão que é produzido com trigo vai ser influenciado. Então, existe uma relação de influência. O valor de uma variável influencia no resultado da outra, tá? E nós vimos também a questão da análise da função a partir de um gráfico, né? Oi, José Carlos, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo aí? Boa noite. Então, nós temos a situação da análise do gráfico, né, da função a partir de um gráfico, e nós também vimos nessa unidade a questão de softwares que nos auxiliam a confirmar as nossas respostas e na plotagem dos gráficos, que também é necessário para essa unidade. Então, esse é um pouco do material que nós vimos no ciclo 4. Além disso, no ciclo 4, nós vimos também a introdução às funções, o que é uma função, o que é uma função de primeiro grau, é quando x está elevado à potência 1, o que é uma função de segundo grau, quando x está elevado à potência 2, o que é o domínio e o que é a imagem de uma função. Então, no gráfico, no plano cartesiano, onde eu tenho o domínio, onde eu tenho a imagem, né, de uma função, o que é uma função ser par, o que é uma função crescer ou decrescer. São análises que a gente faz a partir do gráfico da função. E no ciclo 5, nós vimos outras funções. Quais funções foram essas? Função composta, função inversa, modular, a logarítmica e a exponencial, não menos importantes do que as funções de primeiro e segundo grau. Aqui nós também temos, dentro da composta, inversa, modular, logarítmica e exponencial, podemos ter funções de primeiro e segundo grau, mas como elas têm particularidades, elas levam outras nomenclaturas. Então, por exemplo, uma função composta. Vejam que nós estamos falando de duas funções de primeiro grau. Eu tenho a função f de x, que é uma função de primeiro grau, eu tenho a função h de x, que é uma função de primeiro grau, eu tenho g de x, que é uma função de primeiro grau. Então, nós estamos falando de função de primeiro grau. Mas quando eu tenho essa representatividade, que eu tenho uma função dentro da outra, ou seja, primeiro eu calculo o h de 3, com a resposta do h de 3 eu calculo o g, né, que vai ser o G de 8 no caso, depois que eu calculei aqui o H de 3, que deu 8, então eu estou procurando o G de 8. E depois eu calculo o F de 3, porque eu encontrei 3 aqui para o G de 8 e substituo. Então, nada mais é do que uma função de primeiro grau, mas uma dentro da outra, por isso ela tem a nomenclatura de composta. No caso da função inversa, vejam que eu tenho uma função aqui no numerador de primeiro grau, aqui no denominador de primeiro grau. Só que eu tenho uma fração, então eu estou trabalhando com duas equações, uma no numerador e uma no denominador. Então, esse conjunto é uma função, tá? É uma função com numerador e denominador. A inversa é quando eu falo que o meu x se torna o meu y e o meu y se torna o x. Então, nesse caso, a inversão das funções, né? O x passa a estar em função do y, o y passa a estar em função do x. Eu inverto a situação. Então,
Quando a gente fala de uma função modular, nesse caso, uma função modular, quando eu falo f de x é igual a x ou f de x é igual a menos x, também aqui nesse caso eu estou falando de uma função de primeiro grau. Por que que ela é modular? Porque ela vai se comportar de uma forma para o x positivo e de outra forma para o x negativo. Ela está dentro do módulo. Então, essa situação faz com que eu tenha gráficos diferentes. Então, eu posso ter o gráfico de uma função modular para o primeiro grau e o gráfico de uma função modular para o segundo grau. Então, aqui eu estou falando de uma função que ela é definida por duas sentenças. Então, eu tenho uma condição e uma outra condição. Isso faz com que, se eu tivesse uma função de segundo grau assim, meu gráfico seria uma parábola, conforme nós vimos na unidade 4. Como eu pego a mesma função, mas agora de forma modular, ela se torna esse gráfico. Vejam que ela não tem a parte de baixo, ela não tem aquele pedaço da função que torna ela negativa. Então, vejam, ele vai descendo, descendo, descendo. Quando ele chega no eixo, ele começa a crescer. Então, ele não tem essa parte de baixo. Ou seja, o módulo, o que, que o módulo faz? Ele não deixa o sinal ficar negativo, lembram? Se eu tenho módulo de menos 2, isso aqui é igual a 2. Então, o módulo não deixa ela ficar negativa. Então, o gráfico de uma função modular é diferente do gráfico de uma função de primeiro ou de segundo grau, porque ele trata essa situação dos valores positivos e negativos, tá? Então, vejam que dentro do módulo eu posso ter uma equação de primeiro grau ou de segundo grau, mas o resultado desse gráfico não vai ser uma reta ou uma parábola, como acontece no primeiro e no segundo grau. Então, aqui uma função de primeiro grau, x mais 2, eu tenho esse gráfico. Se eu coloco dentro do módulo x mais 2, eu vejam que eu tenho um gráfico que vai numa situação e depois ele está decrescendo, depois ele cresce. Então, ele não é mais uma reta. Aqui, x menos 2 dentro do módulo. Vejam que ele caminha em relação ao eixo de x. Ele não é mais uma reta única, ele é representado por duas sentenças, né? E aí, eu tenho também a função exponencial. Como o próprio nome já diz, ela é expoente, ela tem um expoente, ela trabalha com uma potência. Então, nesse caso, a função exponencial, o x ele está na potência. Então, vejam, 2 elevado a x. Quando eu falo 2 elevado a x, normalmente a gente tem as funções que é x elevado a 2, que é uma função de segundo grau. Nesse caso, o x ele está no expoente, ele não está na parte de baixo. Ó, 1 sobre 2 elevado a x. Então, vejam, eu não tenho aí o gráfico de uma parábola, isso não é uma parábola. A parábola é assim. Aqui é uma curva. Ele começa tendendo a zero e sobe. Ou ele começa em cima e tende a zero. Ela é exponencial porque os valores vão crescendo ou decrescendo de forma muito acelerada. Então, elas são também um outro tipo de função. E aí, a gente tem aqui as questões que são da nossa atividade. Essas questões, elas estão aí na atividade 4, com vencimento para o dia 9, no valor de 18 pontos, né? Então, nós temos questões exclusivamente do ciclo 4. Não foram abordadas questões do ciclo 5. Então, eu vou passar aqui por todas as questões, brevemente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir questionando aí, tá bom? Pedro e José Carlos, que estão presentes, podem ir questionando aí se tiverem alguma dúvida em relação às questões que estão na atividade 4. Nesse caso, seja uma função R de R, o que, que significa esse R de R? Quer dizer que tanto o domínio quanto a imagem, tanto o X quanto a resposta que eu vou encontrar para Y, são respostas, são valores que pertencem ao conjunto dos números reais. Então, eu tenho essa função, eu quero que vocês calculem
f de menos 2. O que é f de menos 2? Quando eu falo f de menos 2, eu estou dizendo, no lugar do x, substitua pelo menos 2, tá? Se eu tivesse f de x igual a menos 2, eu estaria pedindo que você pegasse esta função e igualasse a menos 2. Quando eu tenho f de menos 2, eu estou pedindo, no lugar do x, coloque o menos 2. Então, eu tenho x ao quadrado, né? É menos 2x ao quadrado. Menos 3x, menos 3 vezes menos 2, menos 10. Então, eu vou resolver as minhas questões substituindo o menos 2 no lugar do x. Então, menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo. 2 vezes 2, 4, né? Menos vezes menos, mais 2 vezes 3, 6. E assim por diante eu continuo resolvendo aí as minhas questões, tá? Essa outra questão aqui é uma questão que você precisaria analisar a partir do gráfico para conseguir estabelecer algumas coisas, né? É uma questão de um nível um pouco acima da questão anterior. Zé Carlos está conseguindo ouvir direitinho aí? Pedro, está me ouvindo? Tranquilo? Sim. Beleza, obrigado aí pelo retorno. Nessa questão, eu comprei um carro por 40 mil e eu tenho uma estimativa de que num período de 4 anos seriam 48 meses, o mesmo vai estar valendo 42 mil reais. Considerando que o valor desse carro seja representado por uma função afim é uma função de primeiro grau, ela é representada por uma reta. Em relação ao tempo, 0 seria a nossa data atual. Qual será o valor aproximado em reais desse carro daqui a 6 anos e 4 meses, 76 meses? O que eu preciso fazer? Eu preciso pensar na formação da minha função. Normalmente, a gente tem a função, como é o caso aqui, e eu falo, quanto é menos 2, né? Se eu substituir o valor de x por menos 2. Ou quanto dá se eu igualar essa função a menos 2. O problema nesse caso aqui é que para mim saber quanto ele vai custar daqui a 76 meses, a primeira coisa que eu preciso ter é a função. O enunciado não me deu a função. Ele me deu condições de chegar até a função. Então, a primeira coisa que eu tenho que resolver é encontrar a função. O que eu tenho? Eu sei que no tempo zero, né, no f de zero, eu tenho, o que eu tenho? Eu tenho ax mais b. Essa é a lei de formação de uma função de primeiro grau. Ó. É o valor numérico que acompanha o x mais um valor independente de x. Essa é a função de primeiro grau. Eu sei que o f de zero, quando o x for zero, né, eu sei o valor que ele vai custar. Então, eu sei que hoje ele custa 40 mil. Então, eu vou fazer a zero, no lugar do x, eu estou colocando zero. Mas o b, eu não sei nem o valor de x, nem o valor do b. É igual a 40 mil, ou seja, na data de hoje, no tempo x0, é 40 mil. Quando eu faço isso, eu isolo a variável a, porque a vezes zero é zero. Então, eu encontro o valor do b. Mas isso não resolve ainda a minha situação. Por quê? Eu encontrei o valor do b, mas eu quero encontrar a minha função. Eu quero encontrar qual que é esse ax mais b, para depois fazer as substituições. Daqui a 4 anos, quando eu falo daqui a 4 anos, eu estou procurando o x igual a 4. Então, eu vou fazer igual eu fiz para o x igual a 0, eu vou fazer aqui, só que com o x igual a 4. No lugar do x, eu coloco 4. Então, A4 mais B é igual a quanto? Daqui a 4 anos, ele vai estar valendo 42 mil. Então, AX, que é o A4, mais B, vale 42 mil. Então, o que eu vou fazer? 4A, né, que é o valor aqui, mais B. O que é o B? Eu encontrei o B aqui em cima, ó.
Então, mais o B, que é 40 mil, é igual a 42 mil. Então, eu vou deixar o A aqui sozinho, 40 passo para cá, 42 menos 40 vai dar 2.000. 2.000 dividido por 4 vai dar 500. Eu consegui achar o valor de A. O que eu fiz até agora? Encontrei o valor do A e encontrei o valor do B. Então, agora eu já posso montar a minha função. E para que eu vou fazer isso? Para encontrar o valor do carro daqui a 6 anos e 4 meses, né? Para mim substituir esse valor de 6 anos e 4 meses, ou seja, no lugar do X, colocar 6 anos e 4 meses, eu primeiro tenho que ter a função. Então, agora eu tenho a função. Eu tenho o valor do A, que é 500, o valor do B, que é 40 mil, né? Que foi dado aqui no enunciado, a lei de formação, que é a x mais b, e aí eu tenho 500, que é o valor do A, podia ser x, né? Só coloquei aqui a variável diferente para vocês irem se acostumando com essa mudança de variável, mais 4.000. Essa é a lei de formação. Então, a minha função é 500x mais 400 mil, mais 40 mil, ou f de x é igual a 500x mais 40 mil, ou f de t é igual a 500t mais 40 mil. O que eu estou procurando? Eu estou procurando o valor desse carro daqui 6 anos e 4 meses. Se fosse daqui a 6 anos, só 6 anos, eu ia pegar esse valor de 6 e ia substituir aqui no lugar do t. Ia ser 500 vezes 6 mais 40 mil. Mas esses 4 meses aqui estão me atrapalhando a conta. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber quanto esses 4 meses representam no total. Eu tenho 6 anos inteiros, mais 4 meses. O que é 4 meses? É 4 dividido por 12, que é o mesmo que 1/3. Então, eu preciso achar o valor do carro daqui a 6 anos, mais 1/3 de ano. Vou achar o MMC, então aqui é o 3. 6 dividido por 1, 3 vezes 6, 18, mais 1. Ou seja, eu fiz o MMC desses dois valores, que dá, eu estou procurando 19 sobre 3 anos, que é a mesma coisa que 6 anos e 4 meses. E aí o que a gente faz? Substitui agora o f de 19 sobre 3 na minha função. Se fosse 6 anos, eu poderia colocar f de 6 ali direto. Mas como eu estou calculando f de 6 anos e 4 meses, então eu preciso dessa variação. Por isso, 19 sobre 3, tá? Então, agora faço 19, que é 500, que multiplica por 19 dividido por 3, mais 40 mil, que vai dar 9.500 dividido por 3 mais 40 mil, ou seja, o carro daqui a 6 anos e 4 meses, que eu comprei a 40 mil, passados 4 anos ele já estava valendo 42 mil, daqui 6 anos e 4 meses, se esse carro não fosse desvalorizado, se ele só se valorizasse, ele estaria valendo 43.166. Essa é uma questão que exige um pouco mais da gente, porque dá-se o enunciado, mas você não tem a função para trabalhar com as substituições. Então, você precisa calcular, encontrar a primeira função para depois fazer a substituição. Então, pode calcular tudo em meses também, José Carlos. Só que aí você só teria que lembrar que aqui para trás os cálculos estavam em anos. Então, de repente, você teria que calcular 48 meses, que seria 4 anos, você teria que fazer esses cálculos em meses. Então, ou você calcula tudo por mês, desde o início, ou você faz essa conversão agora no final, tá certo? Pode calcular também que o resultado daria o mesmo. Nessa outra questão, você já tem uma substituição direta, né? Eu tenho o conjunto A, que eu tenho os elementos do conjunto A enumerado, eu tenho o conjunto B,
que eu tenho aqui os elementos enumerados, e eu tenho a minha função. E aí eu quero que você determine o conjunto imagem. O que é o conjunto imagem? É quando eu pego a minha função, substituo todos os valores do domínio e o que eu encontro de resposta, né? Esse aqui é o contradomínio inteiro, né? Eu tenho todas as respostas possíveis dentro do B. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha função aqui embaixo, f de x é igual a 2x mais 2, e nela eu vou substituir todos os valores do A. Substituo menos 2. Então, 2 vezes menos 2 mais 2 vai ser igual a menos 4 mais 2, que é igual a menos 2. Agora eu vou substituir o menos 1. 2 vezes menos 1 mais 2 é igual a menos 2 mais 2, que é igual a 0. Vou substituir o 0. 2 vezes 0 mais 2. Vou substituir o 1. 2 vezes 1 mais 2. Vou substituir o 2. 2 vezes 2 mais 2. Quais foram as respostas que eu tive? As respostas que eu tive são o que formam o meu conjunto imagem, tá? Então, o meu conjunto imagem, ele pode ter 4 respostas, né? Ele pode ter 4 elementos, porque eu tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5, ou menos, tá? Ele não vai ter mais, ele vai ter 5 respostas ou menos. Por que menos? Porque eu posso ter respostas que sejam iguais, tá? Então, nesse caso, eu vou identificar quais são as respostas de todas as substituições que eu fiz aqui. Qual é? Vai dar A, B, C ou D, tá? Nesse outro tipo de questão, aqui foi dada a minha função, tá vendo? Eu tenho uma função de primeiro grau. O motociclista está percorrendo por uma estrada, movimentando-se de acordo com esta função horária. Então, eu tenho o S de T, que é uma função de tempo, né? Sem T menos 50. Eu sei que o meu S de T representa a sua posição em quilômetros e o T representa o tempo em horas. Depois de quanto tempo que esse motociclista passa pelo quilômetro zero? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar no gráfico, né? Eu estou falando de uma função de primeiro grau, porque o T está elevado a 1. Então, eu vou analisar os valores pensando numa função de primeiro grau. Vou comparar os valores com o problema e vou ver, para que ele passe pelo marco zero, eu estou falando que eu quero saber quando essa função minha, ela é igual a zero. Então, eu não quero saber quando o meu tempo for zero, eu quero saber quando for zero a minha função. Então, o que eu posso fazer? Eu posso atribuir valores para a minha função aqui, para encontrar o meu gráfico dessa função, para que eu possa fazer esse tipo de análise. Então, por exemplo, se eu tenho o t igual a zero, eu vou substituir no lugar do meu t aqui, vou substituir o zero. Então, eu vou ter 100 vezes zero, zero menos 50, menos 50. Se eu substituir o 1, eu vou ter 100 vezes 1, menos 50. Vou ter 50 positivo. Se eu substituir o 2, 2 vezes 100, menos 50. Menos 1 vezes 100, menos 50. Qual é o valor que eu vou substituir para t, que eu vou ter uma resposta zero aqui, né? Então, é isso que eu estou procurando. Como que eu sei isso? Vou colocar o zero no lugar da minha função. No lugar do meu S de t, eu coloco zero. E aí, eu faço o cálculo para encontrar qual é o valor de t que torna essa função igual a zero, tá? É substituição direta mesmo aqui. Então, quando eu faço essa substituição, né, substituindo o zero aqui, o t por zero, eu vou ter o t de zero é igual a 100, 100t menos 50. Então, faço, isolo as variáveis aqui, né, e eu vou encontrar o valor de t. Então, aqui, o que nós encontramos? Quanto tempo o motociclista, depois de quanto tempo, ou seja, eu estou procurando o tempo, depois de quanto tempo que ele saiu da posição dele naquela função, ele vai passar por esse marco zero, né? Depois de quanto tempo percorrido.
Nessas outras questões, eu já preciso analisar. Não, aqui ainda não. Aqui eu preciso que vocês encontrem as raízes. O que significa encontrar as raízes de uma função? Significa encontrar as respostas para x que façam com que essa igualdade seja zero, né? Então, que torna essa igualdade zero. Então, qual o valor que eu vou pôr no lugar do x que faz com que essa minha função seja igual a zero? Então, eu vou calcular pela função, é uma função de segundo grau, pela função de segundo grau, eu calculo a partir da fórmula de Bhaskara, né? Então, eu vou calcular pelo Bhaskara quais são os meus valores de x. Só que o enunciado pede a diferença entre esses valores. Então, o que que você vai fazer? Calcular as funções calcular as raízes dessa função de segundo grau. Então, o que que é o delta? É o menos b, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. O que que é o b? É o menos 3. Então, b ao quadrado é o menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é o 1, vezes menos 4, que é o c. Então, vezes 1, vezes menos 4. Então, 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 4 vezes 1, 16. 9 mais 16, 25. Então, o meu delta, ou seja, o que está dentro da minha raiz, que é o delta, deu 25. Então, se eu tirar a raiz, eu vou ter mais ou menos 5. E a minha fórmula é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu tenho menos b mais 5 dividido por 2. Menos b menos 5 dividido por 2. Então, eu vou encontrar as minhas duas raízes, x' e x duas linhas. Qual é a diferença? Então, 3 com mais 5, 8 dividido por 2, 4. 3 menos 5, então, uma posição está aqui. O x' está aqui. E a outra posição? 3 menos 5 vai dar menos 2. Dividido por 2, menos 1. A outra posição está aqui. Qual é a diferença entre esses valores? Então, a diferença é uma conta que você vai calcular essa distância entre eles, né? Ou seja, menos 1 menos o 4, ou 4 menos menos 1. Então, você vai fazer uma conta da diferença entre essas raízes e vai marcar a resposta correta ali, ok? Então, a diferença aqui é que você encontrou as raízes, você calcula a diferença entre elas, uma menos a outra. A distância, se você for pensar na reta numérica, a distância entre elas, onde fica uma e onde fica a outra numa reta numerada. Quantos pontos existem nesse intervalo? Essa outra questão, e a questão seguinte também, elas são mais fáceis de interpretar a partir do gráfico. E aí, para facilitar o gráfico, eu sugiro que vocês utilizem aí o Implot. O Implot é uma ferramenta bastante simples que facilita vocês a criarem esses gráficos e fazer as análises. Eu vou parar o compartilhamento da minha tela aqui, para que eu possa compartilhar com vocês o Implot, para que vocês possam visualizar esse desenvolvimento a partir do gráfico, tá? Então, vou abrir aqui o meu Implot e vou compartilhar com vocês para que vocês possam acompanhar. Então, estão vendo aqui o meu gráfico? Estão vendo aqui a tela do Implot, essa tela verde? Sim. Ok. Então, aqui, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, Windows, 2 dimensões, e eu vou criar uma equação, é uma equação explícita, tá? Então, qual equação que é essa? Menos 2x, né? No lugar do t, eu vou usar o x aqui,
elevado a 2. O elevado no implot, eu uso esse circunflexo, não no implot, né? Quando eu falo de computação, toda vez que eu vou falar numa potência nos sistemas, eu uso esse circunflexo, mais 6x, ou poderia ser 6t, né? Então, vejam, aqui eu tenho a minha função, né? Eu posso visualizar ela na forma de grid, que seria para você visualizar aqui os pontos, né? Os pontos dessa função. Opa, não deu certo. Veja o grid. Isso. Nesse caso aqui, então, olha, dá para a gente ver, essa aqui é a minha função, menos 2t ao quadrado mais 6t. Então, pelo enunciado, né, pela nossa questão, o que que nós temos? Nós temos menos 2t ao quadrado mais 6t. Se ele é menos 2t ao quadrado, eu sei que ele é uma função de segundo grau, então vai ser uma parábola, e como o valor que acompanha o t ao quadrado é o menos 2, isso quer dizer que é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Isso a gente comprova pelo gráfico. Então, eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para baixo. O que eu consigo ver nesse gráfico? Uma das minhas raízes é 0 e a outra raiz minha é o 3. Ou seja, quais são os valores que, se eu substituir no lugar do t, vai fazer com que o meu y, ou seja, a minha função, seja 0. O 0 e o 3, tá? Se eu substituir ali o 0 e o 3, vai fazer com que essas são as minhas raízes. Qual é o meu ponto máximo da minha função? Aqui em cima, ó, quando eu cheguei no vértice, esse é o ponto máximo da minha função. A minha função, ela vai subindo, chega num determinado ponto, ela para de crescer, crescimento e decrescimento da função, e ela passa a decrescer. Isso acontece como? Tem determinadas situações no dia a dia mesmo, que eu falo assim, qual que é o lucro máximo que eu posso ter na minha empresa? Qual que é o rendimento máximo dessa máquina? Ou seja, se você tem uma máquina, você tem um custo dentro daquela máquina, um custo de produção daquela máquina, você tem uma pessoa para operar aquela máquina, você tem um investimento de matéria-prima naquela máquina, e aí quando você fala assim, mas eu tenho que aumentar a minha produção. Tá, mas se você for aumentar a sua produção, você precisa aumentar em quanto? Se você for comprar uma segunda máquina, você tem que lembrar que você tem que contratar mais uma pessoa, você tem que adquirir mais matéria-prima. Tudo isso, o que que você precisa analisar? Quanto de pedidos a mais eu preciso ter para que eu não tenha um decrescimento, para que ao invés de ter lucro, eu comece a ter prejuízo? Porque eu tenho uma máquina que me dá lucro, mas ela já está no limite dela. Se eu compro uma outra máquina para poder trabalhar só um pouquinho, eu vou ter lucro? Às vezes não. Você precisa compreender que aquela outra máquina vai ter o custo de um funcionário, mais matéria-prima, mais questões envolvidas. Então, se você não tiver pelo menos tanto de pedido, você começa a ter prejuízo. Isso acontece também, por exemplo, em restaurante. Às vezes você fala assim, nossa, a pessoa aqui, ela tem tanto cliente, por que que ela não põe mais gente trabalhando? Por que que ela não aluga um lugar maior? Vocês já viram isso no comércio normalmente. Porque, de repente, para a quantidade de pessoas que tem esperando para comer ali naquele restaurante, para que ela possa atender, não compensa ela alugar um lugar maior. O custo dela vai ser maior também. Ela vai ter que contratar mais pessoas para limpeza, mais pessoas para cozinha. O que que significa isso? Não só aquelas pessoas que estão de fora esperando, mas ela teria que ter mais clientes além daquilo, para que ela não chegue num ponto que ela está crescendo e ela começa a decrescer porque ela aumentou o custo sem aumentar o lucro. Então, as funções servem para a gente fazer esse tipo de análise. Então, nesse caso aqui do implot, a gente tem esse tipo
de situação, né? Aqui eu posso olhar pelo gráfico esse resultado. Então vamos voltar aqui. Em uma partida de futebol, o goleiro bateu um tiro de meta e a bola descreveu essa trajetória. Então a bola saiu daqui, fez a trajetória, chegou num determinado ponto máximo e começou a descer, né? E o tempo é medido em segundos e a altura é medida em metros. Então, o que eu quero que vocês analisem? A trajetória descrita pela bola é uma parábola? Sim, é uma parábola, é uma função de segundo grau. Ela tem a concavidade voltada para baixo? Sim, ela tem. Então, agora nós vamos analisar a partir do gráfico, tá? A altura máxima atingida pela bola, ela é de 6 metros? Então, a gente vai ter que olhar no gráfico, olha. Aqui, esse ponto é de 6 metros? Aí você fala assim, nossa, mas não está dando para ver com certeza no gráfico. Então, eu vou diminuir a minha unidade de medida aqui, né? Deixa eu ver aqui, eu posso colocar de 1 para 1. Deixa eu ver se eu aumentar aqui, ó. A gente está aumentando aqui o gráfico. Eu preciso saber qual é esse ponto aqui pelo gráfico. Aqui está andando de 1 em 1, tá vendo? Então, será que aqui é o 6? O que eu posso fazer? Eu vou, então, calcular. O que eu estou procurando? Que ponto que é esse? Esse é o ponto do vértice. Então, o que eu preciso fazer é encontrar o ponto do vértice. Esses dois valores que nós encontramos aqui, o 0 e o 3, são as minhas funções, são as minhas raízes, ó, o 0 e o 3. Quando eu calculo delta, quando eu calculo o x1 e o x2, o que eu encontrei são esses valores que estão aqui no gráfico, o 0 e o 3, quando a parábola cortou o eixo de x, tá? Então, o que eu preciso? Então, eu tenho esse gráfico aqui, eu preciso encontrar esse ponto aqui, tá? Então, eu vou encontrar o vértice da minha parábola. O vértice da minha parábola, qual que é a fórmula? Menos b sobre 4a e menos delta sobre... Então, eu vou pegar aquela fórmula do vértice da parábola e vou aplicar ela aqui. O que eu encontrei? Menos 1, 1 meio e 4 meio. Ou seja, o ponto do vértice, esse ponto aqui, ó, ele é 1,5 para x e 4,5 para y. Então, quando eu pergunto aqui atrás, a altura máxima atingida pela bola foi de 6 metros? Não, a altura máxima que a bola atingiu foi de 4,5 metros, né? Outra pergunta, a bola atingiu a altura máxima em 3 segundos? A bola atingiu a altura máxima em 1,5 segundos, tá? Então aí a gente já consegue fazer as análises. Somente olhando pelo gráfico, a gente já consegue fazer esse tipo de análise, tá? Então, a trajetória descrita é uma parábola com a concavidade voltada para baixo? É. 3 segundos é o instante em que a bola toca no solo de volta? Aqui é segundo, ó. A bola saiu daqui, foi lá em cima, chegou no ponto máximo e tocou no solo de volta em 3 segundos, né? Então, aqui é a altura que ela chegou, então ela chegou no ponto máximo dela em 1,5 segundos, o ponto máximo dela foi de 4,5 metros, e 3 segundos depois ela tocou no solo novamente. Com isso, a gente consegue analisar as afirmativas que nós temos aqui, tá? Eu vou pular e vou para essa questão porque ela é parecida com a anterior. E depois a gente volta novamente aí para para a questão que eu pulei agora, tá? Conseguiram compreender aí essa questão que envolve... Deixa eu só pegar aqui meus slides de novo, só um minuto. Conseguiram aí compreender essa questão da parábola, a questão da trajetória da bola, a análise pelo gráfico? Ficou claro aí? Oi, Raquel, tudo bem? Boa noite.
Boa Compreenderam? noite. Ok aí? Boa noite, tudo bem? Oi, boa noite. Conseguiram compreender aí a questão da trajetória da partida de futebol, da bola, da importância da análise do gráfico? Somente com o gráfico a gente consegue responder todas as questões aqui, tá bom? Então, agora, essa outra questão é parecida com a anterior. A bola é lançada para cima, tem a altura H em metros e a bola alcança o lançamento máximo dela após X segundos. A mesma coisa. O que eu vou fazer? Vou primeiro fazer o gráfico dela, ou seja, vou encontrar X linha e X duas linhas. Se eu colocar no gráfico, eu tenho 0 e 8, né? Se eu calcular aí o delta, eu preciso encontrar esse ponto máximo aqui. Esse gráfico está facinho de encontrar. Eu tenho 4 aqui e eu tenho 16 aqui. Se eu não fosse fazer pelo gráfico, o que eu precisaria? Pela fórmula do vértice da parábola. Né? Se eu pedisse o ponto mínimo é quando a concavidade é voltada para cima. Aí ele vai descendo, chega no ponto mínimo e começa a subir. Quando a concavidade é voltada para baixo, eu estou dizendo de ponto máximo. Então, nesse caso, da mesma forma que a questão anterior, a bola sai, atinge o ponto máximo. Qual é a altura máxima? 16 metros. Depois de quantos segundos que ela atinge essa altura máxima? Depois de 4 segundos. Eu calculo isso pela fórmula do vértice da parábola. Primeiro valor, que é o valor de x, e o segundo valor, que é o valor de y. X é o tempo máximo que a bola gastou para chegar na altura máxima. Quando ela saiu no tempo zero. Quando ela voltou depois de 8 segundos. Com essa situação, eu também consigo responder qual foi a altura máxima da bola e quantos segundos são necessários para ela atingir a altura máxima, tá? E aí, nessa última questão, que eu tinha pulado, é uma questão de função de primeiro grau. Eu tenho camisetas para um evento, a indústria ela tem um custo fixo de 250. Se ela produzir uma camiseta, ela vai gastar 12,50 por camiseta, mais R$ 250. Lembra que eu falei para vocês da situação da máquina? Olha, eu tenho uma máquina só para produzir camisetas. Se eu produzir 10 camisetas, eu vou ter 12,50 por camiseta, então 12,50 vezes 10, mais 250. Se eu produzir 100 camisetas, eu vou ter 12,50 vezes 100 mais 250. Então, o valor fixo meu independe da quantidade de camisetas. Então, se você falar, mas essa máquina produz 100 peças, eu tenho 110 peças para produzir, vou comprar mais uma máquina? Você vai começar a ter prejuízo. Por quê? Só compensa comprar uma outra máquina se você analisar quais são os custos fixos, independente do seu custo variável, tá? Então, nesse caso, eu tenho um custo fixo, na minha função seria o valor de B, então eu tenho um custo fixo, mais 12,50 para cada camiseta, que eu estou chamando de X a camiseta. Se eu vou produzir 80 camisetas, qual é o valor que eu vou gastar? Eu vou gastar 12,50 vezes 80 mais 250, tá certo? Bom, então essas são as questões dessa nossa atividade que está em andamento, atividade 4. Eu peço que vocês não se esqueçam da prova, né? A nossa prova que está disponível lá no Sistema Avalia. Então, não se esqueçam da prova, ela vai até sábado, dia 5. Já podem ir resolvendo lá para que a gente já possa fechando as correções. Nós já estamos praticamente finalizando o nosso período letivo, né? Então, a prova até sábado. E a nossa atividade 4, que nós resolvemos aqui, que nós iniciamos a resolução, até o dia 9, tá bom? É isso, gente. Eu fico à disposição de vocês. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem procurar eu ou a tutora Marjorie aí, tá bom?